Ok, Joe. Hoje, dia 29 de julho, está voando. E nós estamos estudando, o Isaac está chegando agora, estamos estudando as obras da carne e o fruto do Espírito. Conforme o nosso texto, que se encontra lá em Gálatas, capítulo 5, dos versos 16 até 25, que é o contexto mais imediato, sendo que as obras da carne, não todas, mas algumas delas, porque ele fala de coisas semelhantes a estas, se encontram nos versos 19, 20 e 21. Sendo que dessas 15 obras que Paulo lista, como exemplo aqui na sua carta, que ele lista essas obras e lista o fruto do Espírito para que nós tenhamos um parâmetro, para que nós nos autoavaliemos, para que percebamos se estamos andando no Espírito ou na carne. Se você está chutando e xingando, é porque você não está no Espírito. Se você ama, está alegre, apesar das adversidades, é porque você está no Espírito. Né? Se você perde a paciência facilmente, é porque você não está no Espírito. Se você, apesar de todos os motivos para ficar nervoso, continua com domínio próprio e mansidão, é porque você está no Espírito. Mas também tem alegria na carne também. Como é que é? Também a pessoa pode estar alegre na carne. Ah, sim. Mas essa alegria aqui, é que nós vamos olhar para a palavra no grego, ela é bem diferente, né? Isso aqui, a vida está um caos e você continua alegre e em paz. Sou alegre e agradecido. Então, sendo que Paulo lista aqui 3 obras da carne que tem a ver com a negação do amor a si mesmo, que é a porneia, a catarsia e a azelgeia, que seria traduzido prostituição, impureza e lascívia. Depois ele cita 2 obras da carne, diríamos assim, religiosas, que são as que afetam o amor a Deus. E depois ele lista 10 obras da carne que nós poderíamos chamar de obras da carne sociais, né, que afetam o amor ao próximo. Sendo que domingo passado e nesse domingo nós estamos estudando as obras da carne religiosas, que seriam a idolatria e as feitiçarias. Idolatria no grego é idolatria, não é muito difícil. Já a palavra que é traduzida por feitiçaria, que as obras da carne são conhecidas e são Gálatas 5, 19 e 20a. Prostituição, impureza, lascívia, que nós já estudamos, idolatria, feitiçarias. A palavra feitiçaria, que é traduzida feitiçaria aqui, no grego é farmakeia, né? E fármacos, ou fármaco, no grego, nada mais é do que droga. Droga, né? Droga. Tanto é que farmácia e drogaria é a mesma coisa. Um está mais latinizado, o outro está mais gregorizado, vamos dizer assim, né? Então fármaco simplesmente é droga. E nós vamos ver aqui que essa questão é uma questão um pouco mais ampla do que a gente possa pensar, né? Lembrando que Paulo está dando essa listinha para que nós possamos nos autoavaliar se nós estamos andando no Espírito ou não. E nós vamos ver que droga ele tem um aspecto bem mais amplo do que a gente possa imaginar. A gente pode pensar, quem mexe com cocaína e heroína e coisa e tal, realmente não é de Deus, mas nós vamos ver que a palavra farmaquela é muito mais ampla do que simplesmente a nossa cultura entende. Mas vamos para um pouquinho de história, porque nós pré-milenistas, dispensacionalistas, pré-tribulacionistas, né, nós gostamos do método de interpretação, que é um método indutivo, né, o método mais fácil de entender as Escrituras, que é no seu modo literal. Nós que estudamos a palavra de Deus sobre essa ótica, nós sabemos que a melhor forma de entender um texto é sobre o seu aspecto gramático histórico, que é o que a gente faz aqui.
a gente olha a sua situação textual, contextual, a gente olha como os termos se articulam, os predicados, os sujeitos, os advérbios, os substantivos, os verbos, etc. Principalmente as preposições. E também a gente gosta de olhar a questão histórica, porque todas essas cartas elas foram escritas no tempo. Aliás, você falou a questão você falou da questão da alegria, né? Porque eu acabei de lembrar que ontem eu ouvi uma pregação, mas é sobre o aspecto paz, mas que pode se estender para a alegria também. Se você olhar numa concordância bíblica, a palavra paz, na Bíblia, essa palavra vai aparecer assim muitas vezes, né? A pregação maior de todos os escritores da Bíblia, seja do Velho como do Novo Testamento, tem como pano de fundo, como texto, como contexto, como tema e como objetivo a questão da paz. Mas se você olhar, todos eles, humanamente falando, estavam em situações conturbadas. Não tinha nenhum motivo para estar em paz. É só olhar todos os autores, Paulo, Jeremias, vai olhando todos aí, todos eles estavam passando por tribulações, por perseguições, por oposição, por resistência, mas falava de paz. Assim, humanamente falando, eles não tinham paz nenhuma. Jesus Cristo, uma pessoa super perseguida, super contestada, super resistida, príncipe da paz. Você estava cantando agonia mesmo. Ele é o príncipe, não estava cantando, é o príncipe da paz. Porque o interessante é isso, essa questão do espírito, né? Essa questão de andar no espírito, o espírito, quando você anda no espírito, você anda na contramão da humanidade. A humanidade toda raciocina e anda numa direção e você começa a andar na contramão. A gente anda na contramão. Isso faz parte do próprio propósito, né? Do propósito mesmo de Deus, porque ele que não tinha nada a ver com a escolha nefasta de Adão, de tomar daquele fruto, e o homem, a partir daquela decisão ruim de desobedecer a Deus, ele permitiu a entrada do mal no mundo, na sua existência. Deus, que não tem nada a ver com isso, ele mesmo veio aqui participar dos efeitos desse mal. Jesus Cristo, Deus encarnado, ele habita plenamente, corporalmente, toda a plenitude da divindade, naquele livro que a gente gosta, Colossenses 2,9 fala isso. Eu amo esse texto. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele veio aqui e experimentou os efeitos do mal, e ele não praticou o mal, porque ele vivia no Espírito. O Espírito, ele anda na contramão do raciocínio humano. Mas vamos aqui na história da droga, na história do fármaco, né? Porque desde a antiguidade, você olhar aí nas histórias das civilizações, das culturas, até a própria arqueologia demonstra isso, porque lá naqueles vasos que eles encontram, lá naqueles sítios arqueológicos, existem resíduos de pólen, de fitos, né, plantas, coisa e tal. Então a história, as ciências sabem disso, que desde a antiguidade o homem utiliza plantas para o tratamento das suas doenças, né? Isso é empírico. Quem nunca tomou um boldo? Já tomou um boldo? Né? Você está assim, comeu um trem, assim, né? Como diz o mineiro, né? Comeu um trem assim que não caiu bem, você vai. É uma delícia, né? Você soca aquela folha de boldo no copo de água, aquela água fica verde, né? Você toma aquilo assim, até dói, mas é bom. Já tomou boldo? Não, você apresenta um boldo para o rapaz. Se você já tomou boldo, ele nunca teve problema digestivo. Esmagar umas folhinhas de boldo no copo, mas só para ele sofrer um tiquinho, só apresenta o boldo para ele sentir aquele gosto de fel que tem o boldo. O homem, até os animais. Às vezes você vê cachorro comendo capim, você vê o gato também procurando uma plantinha quando ele está mal ali. Isso é intuitivo, né? E é empírico. À medida que você vai experimentando, você vai descobrindo as coisas.
Então, desde a antiguidade, o homem utiliza plantas para o tratamento das suas doenças. Muito provavelmente, agora é um exercício assim de imaginação, o início do uso das ervas, das plantas, foi uma resposta à ameaça dos patógenos. Patógeno é aquilo que provoca doenças, dos patógenos aos alimentos, porque o homem ele precisa comer, Desde uma das primeiras ordens que Deus deu para o Adão, falou: pode comer aí à vontade, só daquela árvore ali que não. O homem, por ser matéria, tadinho de nós, a gente não fica horas sem comer. Você come que se enche a barriga, você vai num rodízio assim que você come até passar mal, 2, 3, 4 horas depois o estômago, não é? A gente é escravo do estômago, A gente precisa de estar alimentando com frequência. E os alimentos se deterioram, os alimentos eles mofam, eles apodrecem, eles deterioram, e isso devido à ação de enzimas, de bactérias, de fungos, ou seja, de agentes patogênicos que estragam os alimentos e consequentemente traz doença. Se você comer um alimento estragado, não vai dar muito certo, Então, o homem empiricamente, experimentalmente, ele foi percebendo que algumas ervas, alguns matos, algumas plantas, quando adicionadas ao alimento, elas impediam o avanço dessa deteriorização, parecendo um clipe de deteriorização, de estragar. Ele foi percebendo que algumas ervas impediam os alimentos de se estragarem, de deteriorarem, e é lógico, objetivando a preservação. E eles foram experimentando e foram percebendo quais ervas tinham maior poder antimicrobiano e foram incorporando essas ervas à sua culinária, a sálvia, a pimenta do reino, essas todas aí, o cominho, o coentro que é citado na Bíblia, todas. Aliás, eu acho mó barato quando você vai no supermercado desses mais gente rica assim, que tem aquelas tipo uns tubos de ensaio cheios das ervas desidratadas, às vezes tem uns caixotinhos cheios de... Eu acho aquilo super bonito, eu uso muita erva, muitas especiarias lá na culinária lá de casa. Adoro uma noz moscada, por exemplo, você pega aquela pelotinha e dá aquela ralada, na carne cozida, por exemplo, é bom. E o homem, ele foi, por causa ele depende do alimento, o alimento, quando armazenado, ele se deteriora devido aos agentes patogênicos, ele foi percebendo qual planta tinha maior ou menor poder antimicrobiano, e ele foi incorporando essas plantas à sua dieta, à sua culinária. Por exemplo, em climas tropicais, você deve ter visto isso lá na África, a gente também vive num país de clima tropical, que é o Brasil, diferentemente lá da Finlândia, da Suécia, da Islândia, onde o clima é mais friíssimo. Então os alimentos evidentemente conservam muito mais do que aqui no clima tropical. Por exemplo, se você largar um pedaço de carne lá no seu quintal, na Finlândia, ele vai congelar, ele vai virar uma pedra. Já aqui no Brasil, se largar um pedaço de carne do lado de fora, lá da geladeira, por um dia, por exemplo, ele vai deteriorar. Por causa tem a carne de sol, por causa da... Não, estou falando a carne pura mesmo, sem sal, sem nada. Eu estou falando assim, que é tão certo isso, que nos climas mais quentes aqui do Brasil, do Nordeste, Norte de Minas, tem a tal da carne de sol. Da carne de sol. Para proteger, que eles colocam sal. Para impedir a de estragar. Tá bom? É naquela palavra, para impedir a deterioração, vai estragar. Então, em países de climas, em países de climas tropicais,
onde os patógenos são mais abundantes, né, as comidas são mais condimentadas, não é? Porque esses condimentos, eles impedem a ação dos patógenos, impedem a comida de deteriorar. E em todas as culturas, qualquer lugar do mundo que você vá, os vegetais são menos temperados do que as carnes, porque a carne ela tem uma tendência a deteriorar maior do que o vegetal. O vegetal nem tanto assim de condimento precisa. É algum azeitinho ali, coisa e tal, mas você não precisa dar aquela temperada, dar aquela salgada, como é o caso das carnes, por exemplo. Aí, uma vez que o homem foi descobrindo paulatinamente, aos poucos, quais ervas elas eram úteis para a preservação dos alimentos, o próximo passo, pela sua própria experiência empírica, né, de utilizar as coisas, foi perceber a atuação dessas ervas no organismo humano e ainda a sua ação no alívio dos sintomas de doenças e disfunções do corpo. Todo mundo sabe que determinado vegetal, folha, chá disso ou daquilo outro é bom para isso, para aquilo e para aquilo outro. Eu citei aqui o boldo, é bom para o fígado. Fígado. Você está com disfunção do fígado, hepática, o chá de boldo é bom. Você está com alguma disfunção estomacal, como é que chama? A espinheira santa, é muito boa. Espinheira santa, todas as culturas têm acesso a esse tipo de informação. Tem plantas que são antitussígenas, tem plantas que são antipiréticas, que combatem a febre, tem plantas que são antibióticas, anti-inflamatórias, tem planta para tudo. Tem planta para tudo. Deus criou as plantas, eu creio que especificamente para isso. Por quê? Porque todas as plantas contêm um princípio químico ativo. Toda planta tem. Em maior ou menor grau, mas cada planta tem o seu princípio ativo. Por exemplo, uma planta que é muito boba, que a gente usa assim, quase que cotidianamente, que aparentemente não tem nenhum efeito sobre, assim, a gente não conhece bem o potencial dele, é o alface. O alface ela tem princípios ativos que têm efeitos psicotrópicos. Eu lembro que quando nós morávamos lá eu morei ali na rua Serra Negra, viu, Eloy? Bairro Nova Esperança, era quase que seu vizinho ali. E meu pai tinha uma horta, né, e ele sabe mexer bem com horta, porque ele era da roça, né, misturava lá os estercos, não sei o quê. Então os pés de alface ficavam imensos e dava muita alface. E eu não sou um rapaz muito dado ao exagero, não, mas eu amo hortaliça, né? Hortaliça, eu pego uma folha de couve assim, com bichinho mesmo e como assim, sem nem lavar, né? Arranco do pé assim, como. Tanto que eu gosto de hortaliça, amo hortaliças. E eu lembro que na hora do almoço, como tinha alface demais, eu comia 3 cabeças de alface, não as bitelas desse tamanho. Eu dormi o resto do dia. Porque aquele trem, aquilo dá sono. Alface dá muito, não dá sono. Você comer alface demais, você dá. Então quem tem problema de insônia é burro. Porque é só comer alface. Come 50 folhas de alface e durma o resto da noite, pronto. Aquilo baixa demais a pressão. Se você tem pressão baixa, toma cuidado, né? Porque o alface joga a pressão lá embaixo. Então todas as plantas, elas têm um princípio químico ativo que pode ser útil para o homem. Atualmente, cerca de 12 mil compostos químicos já foram detectados nas plantas. O homem vem estudando as plantas há milhares de anos. Ele já conseguiu catalogar, classificar, organizar informações de 12 mil plantas, sendo que isso corresponde a 1/10 das plantas que existem na natureza.
Ou seja, o homem até agora já conseguiu explorar em alguns milhares de anos apenas 10% das plantas. O homem fica aí brigando aí com o câncer, a AIDS, a chikungunya, não sei o quê. A cura deve estar em algum lugar aí, ó, na raiz, no caule, na folha de alguma planta, né? Os japoneses são muito espertos nesse sentido. Eles vêm aqui para o Brasil e estudam as nossas plantas, descobrem o princípio ativo e patenteia uma planta que é nossa, e eles é que são donos da patente. Eles vêm aqui, estudam e descobrem as coisas. O pessoal, como diz o Ivan Araújo, né? Aquele pessoal tem o olhinho fechadinho, mas eles enxergam longe. Você sabe, né? O Ivan é fã da turma do Oi Puxado. O chinês também. E tanto é que os mais antigos textos, por falar em Oi Puxado, né? Os mais antigos textos sobre o uso medicinal de plantas datam da formação das civilizações chinesas e indianas. Você esteve lá na China, você sabe que lá você não encontra farmácia, igual você acha aqui no Brasil. Araújo, Pacheco, Raia, não sei o quê. E você liga a televisão, presta atenção. Na hora do intervalo de um programa para o outro, né, tá lá a novela, o programa está passando, conta as propagandas. De cada 10 propagandas, 6 é apologia à automedicação. Eu já prestei atenção. Aqui? Na sua televisão, quando você estiver na hora do intervalo, né, que o programa volta já, né, e aí vai para a propaganda, pode contar, pelo menos metade das propagandas é uma apologia à automedicação. É remédio para dor de cabeça, é remédio para isso, é remédio para aquilo outro, é remédio para unha. O Brasil é o povo mais, como é que chama a pessoa que tem mania de remédio? É o povo mais hipocondríaco do mundo brasileiro. Ele se automedica assim, que é uma beleza, né? Automedicação, o cara, ele mesmo se avalia, se diagnostica, se prescreve e se toma-se o remédio, né? O cara, ele tá nem aí para os efeitos colaterais, o que aquilo vai desdobrar. Tem um perigo gigantesco que chama interação medicamentosa. Que você misturar um remédio com o outro sem saber o que vai dar. Tem remédios que não podem se encontrar no nosso corpo. Até o alface, né? Até o alface. Aí já é abuso da dosagem, né? Que é outra história. Que dizem que a diferença do remédio para o veneno é a dose. É a dosagem. Mas quando você vai... Porque já que eu fui dar o estudo sobre a farmaqueia, nós estamos estudando uma obra da carne traduzida aqui por feitiçarias. Mas a palavra no grego é farmaqueia, que vem da palavra fármaco, que significa droga. Nós vamos chegar por que foi traduzido feitiçaria aqui. Aí eu aproveitei, eu sou muito curioso, eu estou estudando a história da medicina e da farmacognósia, né? Que é o conhecimento dos fármacos, ou da farmacologia. E aproveita, já que você está estudando o assunto, você dá uma mergulhada mais funda, ainda que eu vou trazer aqui só 1/20 do que eu estou lendo, estudando lá, mas é gostoso, né? O saber não ocupa espaço, né? E saber sempre é bom. Então eu andei estudando esses trecos aqui tudo, mas o resumo é o seguinte: os textos mais antigos sobre o uso de plantas vêm da formação das civilizações chinesas e indianas, né? Os textos, os compêndios, né, os livros que falam a respeito de plantas e os seus usos, né? A sua anatomia, tal, morfologia, blá blá blá, que detalha, coisa e tal, são 2 livros, um chinês chamado Penchao, sei lá se fala assim, né? É P-E-N-T apóstrofo S-A-O. Deve falar assim, né? Penchao, eu não posso aventurar no chinês, porque eu tenho 2 chineses aqui, né? Que é do ano de 2953 a.C., ou seja, de 5.000 anos atrás. Para ver como é que o pessoal está adiantado nisso. E um tal de Charaka Shamhita, no ano 1500 a.C., que é um livro indiano, né?
Eu estou falando compêndio, mas é uma outra palavra. É um livro lá onde tem um monte de plantinha desenhada, descrita, experimentada, foi usada, descobriram para que serve, para que não serve. Já no Ocidente, isso são os orientais, né? 3.000 a.C. o Penchao chinês e 1.500 a.C. o Charaka ou Karaka Shamita indiano. São livros que catalogam plantas e os seus usos e as suas aplicações. No Ocidente, as referências escritas mais antigas são do sábio egípcio Tote, que também é conhecido como Hermes Trismegisto, do ano de 1330 a.C., um egípcio, e um greco-romano, que é considerado o pai da farmacognose, fármaco, droga, gnose é conhecimento, é o cara que estudou as plantas, que entre os anos 40 e 90 da nossa era, escreveu uma obra que eu até baixei ela ontem. Eu baixei, que tem, isso já é domínio público, né? Uma obra de 1928 anos atrás, eles já não cobram direito autoral mais. Você pode baixar o PDF. Porque tem um link aí que eu frequento que tem obras do ano 8000 antes de Cristo até o ano 2000, que são obras de domínio público, né? Você pode baixar. E é um livro muito bonitinho. Ele é todo desenhadinho, é colorido, tem as plantinhas, mó barato, né? Eu sou muito chegado. Porque meu nome é Casamento de Almeida, que colocado assim, chá, né? E apesar de Casa de Ferreira Espírito de Pau, apesar de ser casado com uma farmacêutica, que é a Marluz, eu não uso remédios de farmácia, alopáticos. Eu prefiro os remédios fitoterápicos, né? Os de chá mesmo. Vou lá no Mercado Central, compro minhas folhinhas. Lá em casa eu tenho pancadas de folhas, né? Porque todo brasileiro é hipocondríaco. A Elaine mesmo tem aprendido alguns chás, né? Por exemplo, o chá de guaca, que é ótimo para gripe. Começou a gripar, você toma um chá de guaca, a gripe não se instala. É batata, como se diz lá em Minas, né? É batata. Guaca. É uma planta de cheiro forte, ela é tenra, né? Ela é grossa. Que foi o pai da farmacognose, o Dioscórides, né? Um greco-romano que entre os anos 40 e 90 escreveu uma obra reunindo cerca de 600 plantas, que ele dividiu em 4 classes: alimentares, aromáticas, medicinais e, é lógico, para aquela cultura, aquelas das quais se pode fazer vinho. Então ele estudou as plantas e dividiu 600 plantas exaustivamente e dividiu nessas 4 classes: alimentares, aromáticas, medicinais e as que podem fazer vinho. Aí vem o detalhe, que a gente vai começar a caminhar do porquê que a palavra farmaqueia, que está aqui na lista das obras da carne, que as obras da carne são conhecidas e são porneia, acatársia, aselgeia, eidolatria e farmaqueia. Por que farmaqueia está traduzido feitiçaria? Nós vamos começar a caminhar agora nesse sentido. Porque os médicos e os farmacologistas, desde as culturas mais antigas, eles também eram os sacerdotes e os magos. Isso é óbvio. Você não tinha assim, padre, pastor, rabino, médico, farmacêutico. O padre, ou rabino, ou pastor também era o cara que cuidava da saúde, né? O cara que cuidava do espiritual também é o cara que cuidava do somático, do corpo. Por quê? Porque as crenças dos antigos eram de que as doenças elas tinham uma origem espiritual, né? Se a pessoa estava doente é porque tinha algum demônio ali, tinha algum espírito mau, um espírito ruim, né? Isso é a crença dos antigos, lá desde milhares de anos antes de Cristo. Então, a pessoa que lidava com a cura do corpo era a pessoa também que lidava com o afastamento desse espírito que estava causando a doença, né? A etiologia que fala na origem, né? Não, no caso é a origem da doença, a etiologia da doença era de fundo espiritual.
Tem um demônio aí, esse demônio está provocando tal doença, e então nós temos que primeiro afastar o demônio, para depois curar o corpo, que é a consequência. E tem alguns princípios bíblicos sobre isso, porque algumas curas que Jesus fazia era repreendendo aquele demônio, e outras eram as curas orgânicas. Por exemplo, aquela cura, para mim, fantástica do cego, que ele fez do lodo com a própria saliva, para mim aquilo era extremamente orgânico, não tinha que repreender nada, era uma coisa que precisava da matéria-prima, que eu sempre falo que aquele pó é a matéria-prima que nós vimos do pó, era o suficiente para reverter aquela visão. Aquilo foi totalmente orgânico. E tem do que ele repreende, e a pessoa fica curada, né? Repreende aquele... Essa questão de algumas, né, ou muitas doenças terem um fundo espiritual, demoníaco, coisa e tal, também é verdade. Não é a única causa, mas pelo que Elaine está lembrando e bem lembrado, tem muitas das doenças que Cristo curou que o texto mostra que aquilo tinha a ver com demônio, questão de surdez, questão de várias. Alguns não, outras sim. Ou seja, não é a única etiologia, né? Na realidade, se você fizer um estudo a respeito de doença na Bíblia, você vai ver que Deus já detectou pelo menos umas 4 ou 5. Né? Tem o mau uso do seu próprio corpo. Você usa e abusa dele demais, isso vai repercutir em algum órgão, isso vai desdobrar em alguma doença. Tem essas doenças de fundo espiritual, que estão sendo citadas aqui. Tem doenças de fundo disfuncional, que o organismo para de funcionar por algum motivo em alguma área. Tem algumas doenças que são de fundo genético, tem algumas doenças que são de origem divina mesmo. Teve o caso da cura do cego de nascença, em que os apóstolos perguntaram assim: ô mestre, esse rapaz aí, quem que pecou? Né? Olha, tem também as doenças que são consequências de pecado, né? Seja por uma questão de disciplina, ou seja por uma questão da lei do plantio e da colheita mesmo. Você plantou, agora você colhe. E tem as doenças de fundo divino, que é por permissão divina. Exatamente. E Jesus está falando, não, a questão aqui não é pecado. A etiologia dessa doença dele não é uma questão de pecado. Essa doença aí é para a glória de Deus. Né? O próprio... Ontem eu estava ouvindo uma pregação sobre Atos 3, a cura do coxo, né, do aleijado, do paralítico lá na porta do templo, que João e Pedro e João curaram, que eu falo, não temos prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Aquela era uma doença para a glória de Deus, porque o rapaz ele tinha 40 anos, há 40 anos que ele mendigava lá na porta do templo, e Deus permitiu que aquela pessoa fosse um aleijado de nascença, que ficasse aleijado pedindo esmola até os 40 anos de idade, lá na porta do templo, só para um dia se encontrarem com Pedro e João, que em vez de resolver o problema da esmola, quando o Pedro e João falou, olha para nós, ele já esticou a mãozinha, né? Falou, minha esmolinha, né? Uma esmola pelo amor de Deus, como diz o Skank, né? Uma esmolinha por caridade. Esmola não resolve o problema de ninguém, tanto é que quem pede esmola, hoje, amanhã está pedindo de novo. Tem mendigo que eu conheço na porta da São José e da igreja Santo Antônio ali, há 10, 20, 30 anos. O mesmo mendigo que eu vi há 10 anos atrás está lá até hoje. Porque esmola não resolve, eles podem resolver o problema do cara mesmo, que era a questão do ser aleijado. E a cura desse aleijado foi o mote, né, foi a oportunidade que Deus usou para a conversão de 5.000 pessoas. Porque aglomerou aquele monte de gente. Olha, mas esse aí é aquele aleijado. Nossa, como é que isso aconteceu? Aí o Pedro e o João falaram isso. Ela ficou olhando para nós como se nós tivéssemos o poder para curar esse homem. Não. Isso aqui foi o nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificaste. Aí o coração deles doeu. Então como é que a gente faz para ser salvo? Que é a pergunta ideal de se ouvir, né? Uma pergunta boa que o evangelista gosta muito de ouvir é aquela assim: como é que faz para ser salvo? Aí facilitou muito para nós.
E eles fizeram essa pergunta e 5.000 pessoas se converteram. Então era uma doença para a glória de Deus. Mas por que a palavra farmaqueia está traduzida feitiçaria aqui? Porque a palavra, originalmente, farmaqueia, ela significa droga. É simplesmente o fármaco, a droga mesmo, a substância, o princípio ativo. Só que essa palavra, ao longo do tempo, ela foi sofrendo uma degeneração. Ela foi sofrendo uma distorção do seu sentido. Ela que primariamente significa simplesmente uma palavra médica para descrever uma substância, um princípio ativo, uma droga. Aos poucos ela foi se desdobrando e conotando o abuso da droga, o abuso do uso da substância, né? A ponto desse sentido chegar ao sentido de envenenamento. Eu acabei de falar aqui agora, nem sabia que ia ser útil. A diferença entre o medicamento e o veneno é a dosagem, né? Algo que em pequena dosagem te cura, numa dosagem um pouco maior te mata, ou te envenena, te intoxica. Então, essa palavra farmaqueia, que quando o grego, o romano antigo ouvia, ele simplesmente estava entendendo como remédio, depois ele já começou a entender e perceber e a usar essa palavra no sentido de abusar da droga. Usar a droga numa dosagem desnecessária, com vários objetivos. Ou envenenar o outro com um objetivo nefasto, né? E eu não vou nem citar, mas existem textos de Platão, textos de Demóstenes, né? Textos dos escritores gregos clássicos, onde eles citam determinadas pessoas. Fulano agiu de vileza com Beltrano porque ele ministrou tal coisa com um objetivo nefasto, né? De lhe provocar a morte ou qualquer coisa. Esses usos estão no grego clássico, por isso que a gente sabe disso. Então, o que antes era simplesmente um medicamento passou a ter o sentido de envenenamento, de abuso, de uso além do limite, seja em si mesmo, seja no outro, seja em si mesmo para obter um fim, prazer, que é os caras aí que abusam de droga aí, as mais diversas, né? O Michael Jackson, aquele bobão, morreu por causa de abuso de fármaco. O cara, tá doendo, ele não conseguia sentir uma dorzinha, começou a se entupir de analgésico. Aliás, o norte-americano é viciadíssimo em analgésico. Você sabe disso, né? Não. Eu fiquei assim, pasmo. A Marluce, então, que mexe nessa área de farmácia, ela fica abismada quando eu contei isso para ela. Eu cheguei lá na casa do pastor Mark, quando ele morava lá na Serra Vite, lá na floresta, uma dor de cabeça. Ele pegou um pote de aspirina desse tamanho, tudo é grande, derramou assim umas 40 na minha mão, falou: toma aí. Opa, esse negócio não é assim não, olha. Você toma 1, 2, o americano aspirina para ele é pipoca, não é? Eles tomam aspirina, Rivotril eles ralam assim e jogam na pipoca, né? Como se fosse assim uma coisa que você pode usar do tanto que você quiser, mas não pode. Primeiro que você vai criando resistência ao medicamento, você precisa dele cada vez em quantidade maior para fazer o efeito até menor. Você é americano, você não sabe, eles lá não é chegar no analgésico. Eu conheço algumas pessoas que realmente tomam muito. Até hoje, quase todos os americanos que eu conheço, assim, tem uma relação muito flexível com analgésico, né? O Michael Jackson mesmo é um que usou tanto que morreu. E tem outros por aí, acho que esse Prince também, acho que ele abusou de analgésico, coisa. Ou seja, o que antes era simplesmente um medicamento passou a ter a conotação de abuso, de envenenamento, como é que eles usam aí o termo aí? De overdose, né? Você tomar uma dose além da necessária e cada vez maior.
para obter um prazer, um barato, um alívio da dor que ele não consegue conviver, uma visão, né? Entrar em contato com além, com os espíritos, com o outro lado. Tem essa coisa também, tem um chazinho lá que o pessoal toma lá no Acre, o ayahuasca lá, sei lá como é que chama, vocês já ouviram falar, o chá de cipó. Quando eu morava no Nordeste, me ofereceram essa porcaria, eu falei, vou tomar esse trem não. Vou tomar chá de cipó. Cipó lá, você já ouviu falar disso? Não, tá, tem aí, eu já ouvi falar. Tem uma religião lá do estado do Acre. Mais no norte, no Nordeste. Onde o pessoal toma um chá de cipó e entra em contato com o divino lá. Oi. Não sei se está certo não, mas será que a questão começou toda foi no Éden, né? Porque Deus fez as plantas para consumo de Adão. Sim. E ele proibiu uma. Quer dizer que aquela tinha uma coisa quimicamente nela que fez aquilo que aconteceu. Sim. E por óbvio Satanás enganou ela no sentido nessa questão, né? Eu já até acho que, se você olhar bem, assim, pelo que eu me lembro, o primeiro caso de abuso de droga foi o Noé, que chapou demais. Eu até pensei em comentar no que na parte que a Elaine falou, mas eu achei que ainda não era o momento, fiquei calado. Eu também pensei em Noé, na explanação que a Elaine fez a respeito da colocação dela. Eu imediatamente até já estava saindo, mas eu fiquei calado. Mas, e os efeitos foram nefastos, né? O pileque do Noé não foi legal. Remete ao primeiro caso conhecido em toda a história, o caso de Adão. Sim. No mínimo, causou, né, o uso daquela árvore que ele não deveria comer, causou um despertamento para coisas que ele não percebia antes, até que ele se escondeu. Ele ficou com vergonha. Ele vai estar ali levantando o dedinho. Ô Carlos, com relação à palavra feitiçaria, sim, nós vamos chegar nela. O que vem na minha cabeça, além dessa questão do abuso, é a própria forma de interpretar das pessoas. Porque naquela época, chegava alguém e te dava algo que aliviava completamente a sua dor e te fazia aquele bem, eles achavam que esse cara era um feiticeiro. Então, assim, eles não tinham noção de que era uma medicação. Tinha uma época que eu era chamado de guru. Ele é o guru das dores, não tem isso, aquilo ali resolve o problema. Então, assim, eu vejo assim, que foi transformando essa palavra por feitiçaria, nesse sentido também, porque eles não entendiam que era uma cura orgânica e química daquele produto. Então, eles achavam que era uma feitiçaria. Mesmo porque sempre estava associado com o mundo espiritual, lembra que eu falei? Não tinha explicação. Depois também, quando virou o uso constante, aí virou o abuso, né? Que é o que você está falando aí agora, que tudo demais. E essa questão também, se também não estiver enganado, na minha colocação, porque foram colocadas as opções de variedade de doenças, significados. A doença toda, no meu ponto de vista, ela é toda sobrenatural. Tudo é sobrenatural, portanto ela é sempre espiritual. No caso de Jesus, que usou de recursos, talvez para não chocar, porque era o costume da época, vamos dizer assim, cuspir no chão e passar saliva no olho, não sei, alguma coisa relacionada, quer dizer, ele usava daquilo, ele usava do meio ambiente que ele vivia. Sim. Das situações. A figueira, a videira, quer dizer, toda doença ela tem fundo, ela, seja mesmo aleijado, que eu até perguntei no momento aqui para a Marta, se de fato a pergunta seria: aleijão é doença? Porque a questão você entendeu mais ou menos? Não, você falou do aleijamento, eu estou falando que às vezes é só um defeito e não uma doença. Não penso no meu. Isso eu virei aqui, você talvez viu virando, perguntando. Toda ela é espiritual. Tudo começa espiritualmente. Sim. Mesmo de Adão. Então, agora, se ele usou a saliva, de repente não era o momento. Ele queria usar a circunstância, o costume local. Não, mas até vou aproveitar e completar, Marcelo. Quando eu falo da saliva e do barro, é porque eu estou lembrando lá de Adão, que foi feito Adão.
Então, eu queria dizer assim, a matéria-prima estava na mão. Ele não precisava repreender nenhum demônio ou algum espírito mal para aquela pessoa voltar a ver. O problema desse doente aí não era software, era hardware. Ele estava precisando de uma webcam. Aí Jesus fabricou a webcam ali na hora e ali está no pó da terra, de onde foi feito o ser humano. Tem toda a matéria-prima ali, uma salidinha para umedecer e ficar igual lá no Éden, que era a lama que fez o homem. Pois é porque o cara estava precisando de uma webcam. Era um problema hardware. E mesmo que isso venha até a gente remeter antes além, né? Os índios já usavam desse recurso sem ter conhecimento nenhum tem lá o pajé, tem o cacique, o xamã. O pajé, né? Vem disso. Mas sempre ligado a algo espiritual. Claro. Um espírito ruim. Mas sem nenhum conhecimento. E se a gente remeter até antes, talvez até na época da pedra, o cara comia a carne lá, como você falou, colocar ou por acidente, a batata caiu na gordura, não foi assim a história da batata frita? Pelo menos conto. Não se sabe se é na França ou se é na Bélgica. Caiu lá na gordura quente, fritou. Não, várias descobertas foram feitas assim por acaso. Agora é claro que a própria penicilina, na medida do tempo passando, ele foi percebendo que quando, no caso aí, os mais importantes aí, as cabeças, né? Que são os que você falou aí, os que são responsáveis, ficaram responsáveis pelos reinos, para fazer um lance desse, a usar no sentido de que já com o costume, essa planta faz mal. O cara comeu um pouquinho e não fez, mas ele comeu é tudo observação. Né? O homem é observação. E à medida que vai morrendo gente pela história, a gente vai aprendendo, né? Vai aprendendo, empiricamente. Ou seja, a palavra que no início era só um medicamento, começou a ter um mau uso, a ter um mau sentido com a questão do abuso. O abuso levou ao envenenamento, o que despertou a ação, né, que deu um ensejo para a ação das pessoas mal intencionadas. Ou seja, as pessoas que, por fim, a palavra farmaqueia, no grego, no final das contas, ela chegou a um sentido de magia exibida como prática realmente malévola. Ou seja, as drogas, né, que antes tinham uma finalidade boa, começou a ser deturpada pelo abuso, o abuso leva ao envenenamento. E esse envenenamento começou a ser usado como uma prática, com um objetivo malévolo, ou seja, por fim as pessoas procuravam os especialistas em plantas para que ele fizesse uma poção, não só a poção física, mas também um encantamento, uma reza, né? uma mandinga, né? Uma macumba, uma coisa que invocasse espíritos malignos associado com ervas misturadas numa dosagem para prejudicar pessoas, com o objetivo de matar mesmo, de tomar o que é dos outros, de fazer o mal. Por isso que a palavra chegou nessa tradução de feitiçaria, porque a palavra farmaqueia, no final de alguns séculos de desenvolvimento do seu sentido, ela chegou a ser conhecida como uma palavra que tem a ver com as pessoas que têm o poder de manipular as plantas com o objetivo de prejudicar as pessoas para alcançar fins egoístas, né? Eu preciso que você faça aí para mim eu vou lá numa pessoa que entende de plantas, vou lá e pago a pessoa, tem anúncio disso aí nos posts, trago a pessoa amada aí, tem para todo lado. O Brasil é o maior país espírita do mundo, né? Ele pratica muito isso. Eu vou lá, eu não vou com a chapa do pastor Geraldo, eu vou lá e encomendo lá uma mandinga, uma reza, uma poção que eu vou pôr na comida dele para ele morrer, ficar torto, aleijado, qualquer coisa assim. As pessoas chegaram a esse ponto. Então a palavra farmaqueia, que no início tinha um fundo histórico lícito, chegou a um fundo, a uma conotação ilícita. Na realidade,
isso nós vamos falar na semana que vem, todas as obras da carne, sem exceção, cada uma delas é uma perversão de alguma coisa que em si mesma é boa. A imoralidade, a impureza e a libertinagem ou lascívia são perversões do instinto sexual, que em si é bom, foi criado por Deus, crescer e multiplicar. A idolatria é uma perversão da adoração, que a princípio foi iniciada por uma ajuda da adoração e depois acabou se tornando, o objeto ocupou o lugar do próprio Criador. A feitiçaria, a farmaqueia, é uma perversão do uso de drogas terapêuticas, úteis e necessárias, mas foi pervertido o sentido. As invejas, os ciúmes e as contendas são perversões da nobre ambição e desejo de ser bem-sucedido. São as que nós vamos estudar a posteriori. A inimizade e a ira são uma perversão da justa indignação. As dissensões e as facções são uma perversão da dedicação aos princípios, e as bebedices e glutonarias são uma perversão da alegria do convívio social. Ou seja, tudo que Deus criou que é bom, Satanás distorceu e conseguiu transformar numa porcaria. Transformar em algo que ofende a Deus e nos afasta de Deus. Por isso a gente tem que tomar cuidado com o quanto a gente usa de cada coisa. Que é aquilo que Paulo escreve em algum lugar, que ele fala que a gente usa do mundo como se dele não usasse. Amém? Na semana que vem a gente prossegue. A sua geral pode orar por nós?